Oi, 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 gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal Hoje Sempre. Eu sou Catarina Martins e nesse vídeo, meus queridos, nós vamos conversar sobre arquétipos, tá? Já tem uns dias, né, que eu não trago vídeos aqui relacionados a arquétipos. Eu quero trazer para vocês hoje uma experiência minha, tá? Que foi transformadora, está sendo ainda transformadora na minha vida, né? Quero trazer para vocês sobre a vivência de dois arquétipos. Um eu coloquei, né? Consciente, eu fiz tudo direitinho, coloquei o papel de parede, fiz a bio, tudo direitinho. O outro foi apenas estudando sobre o arquétipo em si, que eu trouxe para a minha vida essa energia, né? Então juntou essas duas energias e está sendo incrível para mim, tá? O que eu ativei assim consciente foi o arquétipo cujo símbolo é o lobo. Tá? Lembrando, gente, que o lobo, ele não é um arquétipo, tá? Ele é um símbolo. É um símbolo que contém a informação arquetípica, tá? É um símbolo, não o arquétipo em si, tá? Arquétipos são lá os arcanos maiores do tarô, né? Os 22 arcanos maiores do tarô, começando no 0, que é o louco, e terminando lá acho que é a carta do mundo, não me lembro bem, o último, mas esses são os arcanos maiores do tarô, que são os arquétipos que contêm, né, ali a informação, o arquétipo em si. Né, que são os arquétipos em si. Os outros são símbolos. Por exemplo, a Cleópatra é um símbolo, né? A águia, o leão, o lobo, a raposa, são símbolos arquetípicos, tá? Que contêm informações as características e a informação daquele arquétipo, tá? Então vamos conversar sobre o lobo. Né? Primeiro vamos falar desse que eu ativei consciente, tá? Que eu fiz ativação consciente com com as bioquineses direitinho, com as afirmações, com a figura, o símbolo, tudo direitinho, como, né, manda o figurino. Bom, quando eu optei por esse arquétipo, vejamos, os arquétipos, eu nunca entro em ressonância com o arquétipo, porque simplesmente eu vi em um vídeo e gostei, achei que seria bom, ou que alguém falou comigo que era... Não é assim que eu, né, trago essa energia para minha vida. Geralmente, elas acontecem de formas sutis. Eu começo a ver muito aquele símbolo, eu começo a sonhar com aquele animal, com aquele símbolo, eu começo quando eu vou fazer qualquer coisa, ali está presente aquele símbolo. Então, assim, são coisas que o universo, o próprio arquétipo vai trazendo para a minha vida. E eu acabo compreendendo, olha, eu tenho algo a aprender, né, com essa energia. Essa energia, ela quer me beneficiar de alguma forma. Então, eu vou lá, eu faço um estudo sobre aquela figura, sobre aquele símbolo, olho ali tudo direitinho, identifico em mim as possíveis sombras, né, que à luz daquele arquétipo podem acabar externando em mim, porque as sombras, elas não são dos arquétipos, as sombras são nossas, tá? O arquétipo, ele é pura luz, a informação arquetípica, ela é pura luz, mas quando nós estamos falando de ativar uma informação através de um símbolo, é importante que você estude, por exemplo, você vai ativar a informação através do símbolo, né, do lobo, as características de um lobo, que o lobo tem, que o lobo traz. Então é interessante que você estude sobre aquele símbolo também,
Entende? Para você entender, para você realmente entrar em ressonância com essas informações que o arquétipo trará para a sua vida, tá? Então, quando eu entrei quando eu decidi entrar em ressonância, em trazer para mim a consciência, consciente a informação do arquétipo do lobo, o que eu buscava de verdade era uma forma de organizar a minha vida. Muitas pessoas entram em ressonância com esse arquétipo, né? Porque é um arquétipo também para relacionamentos longos e duradouros. Porque os lobos, eles escolhem uma parceira, um parceiro para o resto da vida. Entende? Então, muitas pessoas escolhem por esse viés ou para melhorar o seu casamento, né? Melhorar também é um arquétipo cujo você pode colocar para melhorar o seu relacionamento com a comunidade, com as pessoas à sua volta, tá? E principalmente melhorar o seu relacionamento com você mesma, tá? Então, quando eu entrei em ressonância com esse arquétipo, a minha intenção era, eu preciso organizar a minha vida. Eu sinto a necessidade de organizar a minha vida, porque eu estava de um jeito em que eu estava ficando muito cansada, estava faltando hora nos dias para mim, e no final do dia eu terminava, cara, eu não fiz nada. Sabe essa sensação de, poxa, eu tô cansada, mas o que eu fiz hoje? Quando você não está colocando a sua energia naquilo que você deve colocar. Você está dispersando a sua energia com pequenas coisas, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha ali. Eu estava passando muito tempo no celular, assistindo vídeos, fazendo coisas que não iriam me levar a nenhum lugar. Então eu falei, cara, eu preciso organizar a minha vida está desorganizada, eu preciso liderar a minha própria vida, eu preciso tornar-me líder de mim mesmo, adquirir a competência da autoliderança, porque você não pode liderar um grupo se você não lidera a si mesmo, compreende? Então eu tomei essa consciência e falei, olha, eu já estou sonhando com lobos o tempo todo, já vejo tudo, toda vez que eu abro o Pinterest, as primeiras imagens que aparecem para mim são imagens de lobo. Todas as vezes que eu abro o YouTube aparece alguma coisa relacionada a lobo. Até uma propaganda que eu, por coincidência, passando na sala lá da minha sogra, a televisão estava ligada, apareceu uma propaganda, apareceu lá o símbolo do lobo. Então, assim, para mim aquilo fez muito sentido. Vai ser esse aqui. Porque eu sinto eu sinto o chamado do arquétipo, sabe? E eu sempre gostei muito dos lobos em si. Eu gosto muito como que eu vou dizer? De uma certa forma, eu gosto muito eu gosto muito de estar em ressonância com essa energia, entende? Então eu entrei em ressonância com o arquétipo do lobo, comecei a vivenciar esse arquétipo, e é óbvio que em primeiro instante você vai ver, né? Eu vi as minhas sombras, mas eu já estava consciente que aquelas sombras, elas eram minhas, eu olhei para aquelas sombras, né? Aceitei aquelas sombras em mim e fui trabalhar com aquelas sombras. Porque você só vê a luz quando você está na sombra. Se você estiver na luz o tempo todo, você se acostuma com ela, ela passa a ser algo normal, algo comum. Então, para você notar a diferença, é interessante que você esteja na sombra, aí você vai ver, vai conseguir ver, sabe? O outro aspecto, o aspecto luminoso daquela sombra. Então, trabalhei essas sombras em mim, sabe? Primeiro veio aquele desejo imenso de ficar no meu canto. O lobo, ele passa por isso, tá? Chega uma época que ele sai do meio do bando
ele vai para um canto, fica lá sozinho até estar pronto para voltar para o grupo, para a equipe novamente. Então eu tive isso em primeiro instante. E isso foi bastante importante para mim, que nesse momento em que eu voltei, que eu fiquei mais inclusa, mais quieta no meu canto, eu pude perceber as coisas, as pequenas coisas do meu dia a dia que eu estava ignorando, que eu fingia que não estava vendo, que eu enchia a minha vida de coisas supérfluas para não olhar para essas coisas. Por exemplo, os meus filhos, a minha casa, essas coisinhas que no dia a dia você vai, quando nós estamos no automático, nós acabamos não notando. Então eu comecei a cuidar da organização da minha casa, né? Eu comecei a cuidar dos meus filhos, eles chegarem da escola, sentar com eles, fazer dever, cuidar mesmo, dar aquela atenção para minha casa, para o meu marido, para os meus filhos. E tornou-se algo extremamente prazeroso para mim fazer isso. O que antes parecia ser um peso, uma coisa que, nossa, enquanto eu pensava assim, nossa, enquanto eu estou aqui limpando casa, eu podia estar fazendo um monte de outras coisas para mim ganhar dinheiro, que não sei o que tem. Isso acabou. Eu consegui enxergar a importância de cuidar do meu lar, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos. Eu comecei a enxergar a importância de dar atenção e de prestar atenção nos mínimos detalhes, nas coisinhas que os meus meninos traziam para mim. Eu estava de um certo jeito que eu não assistia nada na televisão, né? Eu ficava o tempo todo lendo, estudando, fazendo curso, fazendo um monte de coisas e não parava um minuto, não sentava na frente da TV para assistir qualquer coisinha, qualquer desenho, qualquer besteirinha com os meus filhos. Eu não fazia isso, sabe? Então eu comecei a sentir o desejo de fazer isso. Estourar uma pipoca, sentar lá com eles e ficar lá na frente assistindo um anime, que é algo que a gente tem em comum, que a gente gosta muito. Entende? Então eu comecei a dar valor para esses pequenos momentos, essas pequenas coisas da vida, sabe? A prestar atenção nisso. Foi quando eu ouvi uma frase, eu não lembro direito, eu não tenho clareza se eu ouvi essa frase em um vídeo no YouTube, ou se eu ouvi essa frase em um sonho, ou não sei, eu não lembro. Só sei que essa frase ela ficou marcada para mim. Sabe? A força do lobo reside na alcateia. Isso veio para mim com um significado tão forte, acho que eu até tenho ela, né, na descrição do meu WhatsApp. Eu acho que até essa frase que está lá ainda. Essa frase ela veio para mim trazendo essa informação com uma magnitude tão profunda que eu falei, cara, realmente é sobre isso. De que adianta eu correr tanto todos os dias e acordar estressada e deitar estressada, dormir mal, ficar nessa loucura, nessa correria, se eu não estou parando para olhar aqui, se eu não estou conseguindo organizar aqui, sabe, essa minha casa, não estou conseguindo organizar aqui essa minha família, e eu comecei a me conectar de verdade com esse meu lado dona de casa, esse meu lado materno, comecei a cuidar mais da minha casa, cuidar mais dos meus filhos. E nesse processo eu estava estudando sobre, né, que eu vou até continuar aqui, depois trazendo aqui, sobre os arquétipos de marca, né? E eu estudando sobre o arquétipo do amante, as informações do amante, e estudando ali, aprofundando nisso,
eu acabei entrando em ressonância também com esse arquétipo, os amantes, que, para minha surpresa, o lobo em si, ele traz um pouco dessa informação, sabe? Ele tem a ressonância com o amante, os amantes, entende? Que é o arquétipo lá do tarô, o arcano 6 do tarô. Essa informação dos amantes com a informação do lobo que eu já estava vivenciando, de repente eu comecei a fazer tudo dentro da minha casa com tanto amor, com tanto cuidado. Eu comecei a ter orgulho de cuidar da minha casa, a ter orgulho de limpar a minha casa, de cuidar dos meninos, de ajudar os meninos a fazer dever, levar as crianças para a escola. Eu comecei a fazer essas coisas de uma forma tão amorosa e tão grandiosa que eu falei, gente, que incrível! Aí eu comecei a entender que, poxa, eu estava vivenciando essas energias arquetípicas na minha vida. E foi muito gostoso viver isso. Foi muito gostoso, até na questão do amor próprio, do auto-amor, sabe? De você ter um momento para você, para fazer algo que você gosta, de verdade. Tudo o que você vai fazer, você faz com tanto amor, com tanta dedicação. É tão prazeroso. Se você vai tomar uma xícara de café, aquela xícara de café parece que é a melhor xícara de café é o melhor café que você já tomou na sua vida. Se você vai almoçar, você senta para comer, aquela comida, aquele almoço, aquele momento ali, ele se torna único na sua vida. Eu comecei a prestar atenção nisso. Tá? Entende? E também comecei a prestar atenção um pouco mais na minha saúde, né? E comecei a trazer para minha vida formas e coisas que me fazem bem, que me deixava bem, que me faz sentir bem. Tirei aquela culpa que todas as vezes que eu sentava para assistir um filme com meu marido e com as crianças, eu ficava, cara, eu perdi tantos minutos do meu dia. Já houve vezes em que nós ficamos o final de semana inteiro, o sábado e o domingo inteiro, assistindo desenho dentro de casa, eu, meu marido e meus filhos. E aquilo para mim tornou-se algo tão prazeroso e bom, gostoso de fazer, que aquela culpa que eu sentia antes, que eles estavam lá assistindo, se divertindo, rindo, comentando sobre aquilo, e eu não conseguia, não entrava na minha cabeça como que eles podiam ficar, como que o meu marido podia ficar tanto tempo assistindo televisão, assistindo aquelas coisas que não levava a lugar nenhum, não tinha. Eu comecei a ver valor em cada ação. Eu comecei a enxergar o valor em cada ação. Sabe, o valor em você parar um pouco no seu dia e sentar para brincar com seus filhos, para rir, apreciar ali um desenho, algo que o seu filho está fazendo. Eu comecei a enxergar valor nisso. Coisa que antes eu não permitia. Às vezes os meninos vinham me mostrar, olha mamãe aqui, olha aqui o que eu fiz para você. Eu olhava assim, ai filho, que lindo, dá para a mãe aqui, colocava aqui e nunca mais, nem olhava para aquilo. Hoje não, hoje eu olho para aquilo e falo, meu filho, conta para a mamãe o que é isso aqui. E vou incentivando os meninos a continuar criando, incentivando a criatividade feminina. E a criatividade da criança também. Por quê? Como eu tive uma infância conturbada, com muitas situações, uma criança tendo que se envolver em questões de adulto, que atropelou a infância, aquela confusão toda, eu tive essa criatividade infantil podada, né? Isso foi, de certa forma, foi aprisionado.
né? Então hoje quando eu paro, quando eu vou apreciar meus filhos desenhando, fazendo desenhos, olha mamãe, essa aqui é você, esse aqui é meu pai, e aqui eu tô na escola, aqui eu tô fazendo isso, e eu vou incentivando, eu vou assistindo aquilo com eles, é uma cura para a minha própria criança. Ali eu permito que a minha criança também seja curada, que a minha imaginação, junto com o que os meninos estão falando ali, a gente começa a criar um mundo totalmente diferente, um mundo onde todos nós somos livres para criar, entende? Não importa, a criança, a criatividade humana está na sua criança interior. Então, se você teve uma infância que foi um tanto quanto conturbada, essa sua criatividade, ela pode estar presa, entende? E existem N formas de você liberar isso, de você, né, voltar a ser criativo como uma criança. Mas esse não é o foco deste vídeo, né? O foco desse vídeo é falar sobre o arquétipo, a minha experiência, e é isso que eu estou trazendo para vocês. Então, esses dois arquétipos juntos, o lobo e os amantes, eles trouxeram algo tão valioso na minha vida, eles trouxeram coisas de tão alto valor, que se eu tivesse ganhado 1 milhão com esses dois arquétipos, não se compara ao valor do que eu ganhei, estando em ressonância com esses dois arquétipos. Sabe? Aquele valor que não tem preço, aquilo que você não vende por... Não tem dinheiro nenhum no mundo que pague essa experiência, essa vivência, essa comunhão, sabe? Você está feliz consigo mesmo, você está feliz na condição que você tem, com o que você tem agora. Gente, foi tão incrível que eu comecei a apreciar coisas que antes eu enxergava as coisas, os nossos sonhos, aquilo que você tanto sonhou. Um dia ele se torna comum, depois que você conquista aquilo e acostuma com aquilo, ele se torna algo comum e de repente você não consegue enxergar mais o brilho daquilo na sua vida. Você não consegue perceber o brilho daquilo na sua vida. Então é necessário é importante que você resgate novamente esse brilho, sabe? Esse valor daquilo que você um dia foi sonho. Hoje você está vivendo exatamente aquilo que você sonhou um tempo atrás. Você pode olhar para a sua vida hoje e falar o seguinte: olha, eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver. Eu não estou na melhor fase da minha vida. Você pode estar dizendo isso. Mas eu te convido a voltar um pouco mais no tempo. E você vai ser levado a um lugar onde isso que você está vivendo hoje foi exatamente algo que você desejou lá atrás. Foi exatamente algo que você desejou lá atrás. Ah, mas eu não desejei o desemprego, eu não desejei... Não. Quando você sonhou com a liberdade, por exemplo, quando você desejou não ter que levantar cedo para ir trabalhar, por exemplo, ah, mas não era assim que eu queria, não. Entende? É você ter cuidado também, gente, pra gente mesmo ter cuidado até com isso. Nós estamos entrando aqui em outros assuntos, mas é importante trazer isso, porque esses dois arquétipos me fez perceber exatamente isso. Estes dois arquétipos me fez perceber exatamente isso. Ei, presta atenção, olha para cá. Você está vivendo o seu sonho.
Ai, peraí, eu nunca sonhei com isso. Sonhou? Você já sonhou com isso? Muitas vezes, muitas e muitas vezes, você já sonhou com isso. Então, preste atenção exatamente no que você está vivendo hoje. Ah, não, mas eu estou doente e eu estou doente, eu estou sendo cuidado pela minha família. Eu nunca desejei isso. Sabe quando você desejou que a sua família, de alguma forma, prestasse atenção em você? Quando você desejou, de alguma forma, que a sua família tivesse pena de você e ajudasse você? Ah, mas não era assim que eu queria, não. É exatamente isso. É exatamente isso. E para você mudar isso, você só precisa desejar novamente. Você só precisa querer isso novamente. Sabe? Olha, eu desejo... Por exemplo, hoje eu estou vivendo uma situação de desemprego. Eu trabalhava todo dia, saía para trabalhar. De repente eu me encontro aqui, Você vai colocar aí um novo desejo. Comece a desejar uma ideia para você trabalhar por conta, para você fazer os seus horários. Sei lá, faça alguma coisa, mas entenda que você hoje está vivendo exatamente aquilo que você pediu, que você sonhou. E quando você olha para isso, olha nesse campo amoroso, nesse campo de, poxa, eu me responsabilizo por isso, de autorresponsabilidade, de capricho, de cuidado. Quando você olha para a sua vida nesse campo e você começa fazendo pequenas mudanças, são coisas minúsculas que você começa a fazer, você fala, mas isso aqui, eu só fiz isso e isso. De repente, eu só comecei a olhar para o meu telefone e deixar ele lá, onde ele estava, fazer aquilo que eu tinha que fazer na hora que estava para fazer. A minha casa está suja? Ok, vou limpar. Né? Tem roupa para lavar? Ok, vou lavar. Sim, aquele negócio de eu tenho que lavar roupa, porque se não for eu, quem vai ser? Que não sei o que tem. Entende? Esse peso, essa... Hoje, gente, eu notei, eu consegui lembrar exatamente de quando eu sonhava em ter uma família. Eu vivia cuidando dos outros, de outras pessoas, e eu sonhava exatamente com a vida que eu tenho hoje. Em ter um marido, uma pessoa bacana, amorosa, gentil, compreensiva do meu lado, que me incluísse na vida dele, né? Que eu não queria me sentir sozinha dentro de um relacionamento, como eu sentia várias vezes. Uma pessoa que olhava para mim, para os meus filhos, com aquele olhar amoroso de, poxa vida, olha aqui, é a minha família, sabe? Esse orgulho que a pessoa tem, cara, essa é a minha família. E não, a mulher e os meninos estão lá em casa, né? Como se a gente fosse um fardo, não, olhar para a gente como pessoas importantes, membros importantes. E hoje eu tenho isso. Eu sonhava com uma casa com varanda. A casa que eu morei lá em Marimbá, essa casa aqui tem uma varanda. Essa casa aqui ainda tem a varanda maior ainda do que a que tinha lá. Entende? Então, gente, hoje eu olho para minha vida e eu só tenho a agradecer. E eu já reclamei demais, sabe?
Eu já reclamei demais, eu já fui muito ingrata por aquilo que eu mesmo desejei, que eu mesmo trouxe para minha vida. Esses dois arquétipos, o arquétipo do lobo e o arquétipo do amante, trouxe valor para minha vida. Não foi preço, foi valor. São coisas e momentos que dinheiro nenhum no mundo paga. Sabe? A alegria, o prazer, a felicidade, o momento, a comunhão. Sabe? Isso, quando é de verdade, quando parte de um campo amoroso, você fala, cara, essa é uma vida incrível. Eu levo uma vida incrível. E você para de reclamar. Então, eu concluindo aqui, o que eles trouxeram para mim foi amor. Sabe? Amor é tudo. É tudo mesmo. Eu tenho postado menos vídeo nos canais. Eu reconheço isso. Eu tenho postado cada vez menos. Até mesmo na hora que eu sinto para fazer o vídeo, é diferente. Não é mais aquela coisa, eu tenho que postar um vídeo hoje, eu tenho que gravar vídeo hoje. Não, não é mais assim. É algo natural, sabe? Flui naturalmente. As leituras de tarô que eu fiz aqui para esse canal, que eu faço agora, elas vêm desse campo de, poxa vida, que incrível. Parte de um campo de amorosidade, não de obrigação. Sabe? Então eu estou me permitindo sim ser essa pessoa que vem trazer para vocês um vídeo somente quando eu tô com muito, quando eu tô me sentindo bem para trazer. Sabe? Quando eu quero falar com vocês, partir desse campo amoroso, sem a obrigatoriedade de eu tenho o quê? Porque eu percebi o seguinte, cara, eu sempre fiz aqui, nestes canais, como eu estudei lá fora que tem que ser feito. Tem que ser. Só que hoje eu me permito fazer as coisas sem ser desse campo de obrigação. Porque quando você faz alguma coisa por obrigação, você não faz por amor. E eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto de trazer para vocês aqui, de contar para vocês as minhas experiências. E eu quero que elas partam desse campo de estar conversando com vocês com alegria, com vontade, com desejo, com tesão, sem a questão da obrigatoriedade. Entende? Não, eu gravei esse vídeo porque eu sou obrigada a gravar. Eu tenho que postar vídeo tal dia, tantas horas, assim, assim. Não. Não. Então, eu não trarei tantos vídeos, igual eu trazia antes, exaustivamente. Não. Os vídeos agora, eles vão partir desse campo, tá? Enquanto esse jeito, essa energia estiver fazendo sentido na minha vida, eu vou viver ela e vou viver ela em plenitude, porque eu sou dessas, tá? Eu sou dessas. Quando eu mergulho em algo, eu vou fundo naquilo, eu exploro aquilo até quando fala, não, agora vamos partir para outro. Entende? Então eu sou dessas e vai ser assim. Vai ser assim. Eu agradeço a cada um de vocês, tá? Que assistiram esse vídeo. Deixa para mim nos comentários se você já vivenciou essas duas energias junto, tá? Olha, eu não recomendo para ninguém porque só você sabe o que você precisa, né? Seria necessário uma consultoria para a gente ver direitinho o seu momento de vida, para poder sugestionar algum arquétipo, né? Os arquétipos, eles vêm para mim desse jeito. Não parte de uma questão de sugestão, de eu vi fulano falando que é bom, então não é assim. Eles chegam para mim desse jeito. Eu gosto de levar a vida naturalmente.
Eu gosto da forma como as coisas fluem naturalmente, sabe? Sem partir desse campo de não, mas tem que dar certo para mim, porque tal pessoa falou que fez e que foi assim. Nós somos, cada um de nós, gente. Cada um de nós tem sua história, cada um tem sua história, cada um tem seu particular. Então não sinta-se na obrigação de fazer algo, ou não sintam-se empolgados a entrar em ressonância com esses dois arquétipos, porque eu trouxe aqui para vocês a minha experiência, que, né, de certa forma te encheu de energia, de vontade. Não. Ouça a sua intuição, conecte-se a você mesmo. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. O que está faltando muito para todos nós, seres humanos, é deixar as coisas fluírem naturalmente. Nós temos um hábito de forçar tudo, de querer tudo no nosso jeito aqui e agora, entende? Quando nós deixamos a natureza seguir o seu curso, as coisas, aceitamos o fluxo natural da vida, aí sim nós vamos mais longe, tá? Então, meus queridos, é isso que eu tenho para deixar para vocês. Gratidão por estarem aqui e até o próximo vídeo.